Fala galerinha, tudo beleza? Pessoal, muito boa noite. Muito bem-vindos ao aquecimento, né, para o Destravando TI para concursos fiscais e controle. O evento aqui 3 dias, nos dias 1º de novembro, dia 2, dia 3. Eu vou te mostrar em 3 aulas como você transforma essa disciplina em seu diferencial competitivo. E antes disso, eu vou te mostrar lá no dia 1º quais os 3 erros que você não deve cometer de jeito nenhum no seu estudo dessa disciplina. No dia 2, eu vou te mostrar, né, o que realmente importa para você acertar questões dessa disciplina. E no dia 3 a gente fecha eu te mostrando como é que você transforma essa disciplina no seu diferencial competitivo. Durante essas 2 semanas, nós estamos realizando aqui o aquecimento, só live bacana, só live massa demais. E aí, ó, a galera já tá falando aí do curso de Cefaz Pernambuco, show de bola. E hoje nós temos uma convidada especial demais, que é a Beatriz Boscardini. Já vamos aceitar aqui a participação da Beatriz. Ela vai contar pra gente aí um pouquinho sobre a aprovação, né, a trajetória até a aprovação na Cefaz Espírito Santo. E vamos dando destaque ali de como que ela se preparou também para enfrentar os temas de NFE e FD ali na FGV. Deixa eu já aceitar a Beatriz aí, pessoal. Vamos aguardar aí a Beatriz entrar e vocês. A gente tem aqui um roteirinho, vocês podem perguntar depois para ela. Fala, Beatriz! Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Ramon. Tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. Deixa eu só pedir pro pessoal confirmar como é que tá o áudio, né? Porque às vezes, quando tá assim, live dupla, pode ser que dê um eco. Então, galera, confirma pra gente aí como é que tá o áudio e qualquer coisa já coloca um fonezinho aqui, tá? Quem tá ao vivo aí, né? Já manifesta aí se tá tudo beleza no áudio, que a gente já faz aqui o. Tá tudo beleza. O Pedro Eduardo tá falando que tá ali, tá ok. A Valéria tá falando que tá ok, show de bola. Pessoal, sobe aí o senzinho, ó, já tem gente subindo o senzinho. Sobe o senzinho aí, né? Ou o coração, ou o foguinho, porque a live de hoje merece, né? Porque convidada ilustre a Beatriz. Beatriz, primeiro, né? Agradecer aí por ter aceitado o convite para participar do nosso aquecimento para o Destrava no TI. Eu tenho certeza que você vai agregar muito aí para o pessoal, passando um pouco aí da sua experiência como aprovada, né? Não só na Cefaz Espírito Santo, tem outras aprovações, né? Ah, e aí depois a gente pode abrir para o pessoal perguntar também. Mas antes de tudo, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, para quem não te conhece ainda, né? Passar a te conhecer. Bom, beleza. Primeiro, eu que agradeço, né, o convite de estar aqui. Assim, uma das minhas grandes realizações, né, depois de aprovada, foi justamente conhecer meus mestres, né? E você, sim, foi meu mestre. Eu vou falar um pouquinho disso aqui hoje. Mas você foi o meu mestre desde o começo ali dos meus estudos de TI. Você acho que foi meu primeiro contato com TI. Enfim, então vou me apresentar aqui. Meu nome é Beatriz Boscardini, eu sou auditora fiscal do Espírito Santo. Atualmente eu também sou professora orientadora da LS Concursos. Eu tenho uma trajetória de estudos um pouco longa aí por decisões pessoais. Eu tenho aprovação em cinco fiscos, eu acho. Cinco fiscos. É tanto É, físico que já perdeu a conta, pessoal. Vai lá. Eu tenho aprovação em cinco fiscos. Antes de estudar direto para a área fiscal, eu também fui servidora pública, fui técnica de controle externo do TCM. Acho que são essas as minhas aprovações, né? E é isso. Pronto, perfeitamente. Beatriz, formação? Formação, qual a formação? Sou formada em Direito, nada a ver com, né, com a galera aí. Aqui, os aprovados, assim, eu não sei em Santa Catarina, né? Mas aqui no Espírito Santo, o grosso dos aprovados é tudo engenheiro. Então, eu sou Mas da minoria aqui, né? Formada em Direito, zero operacional, assim, com TI, zero conhecimento. Inclusive, até hoje, eu tomo aqui minhas pauladas aqui em TI, né? Complicado. aqui em Santa Catarina é um pouco diferente, né? Porque tiveram as 3 especialidades, então acabou distribuindo. A galera do direito passou ali no cargo de gestão, né? E aí hoje trabalha mais na parte realmente de legislação tributária, né? Emitindo parecer, elaborando decreto, portaria, etc. Então acabou que teve uma distribuição pelas formações, inclusive, né? A galera de TI ficou com TI, a galera do direito ficou com a gestão, e a galera diversa, né? Ficou aí na área de fiscalização. Ok, Ah, pois eu fugia então, da formação do direito, eu ia para a área geralzona, que eu queria era fugir desse negócio de parecer.
Eu queria fugir também da área de TI, mas aí não deu tempo não, porque eu passei antes para TI. Ah, poxa, que bom que você não fugiu, né? Graças a Deus aí pros concurseiros. TI é coisa de doido, né? É só doido para Não encarar isso é? aí, ainda Também mais nos Estados acho. Unidos. Mas vamos lá. Então, eu queria que sim, você falasse um pouquinho, né? Principalmente porque tem muita gente aqui, Beatriz, que está começando realmente, tem muita gente nova aqui acompanhando o nosso evento. Eu queria que você falasse um pouquinho do início mesmo da preparação, lá do ponto de partida. Já decidiu estudar para fiscal ou estudou para outra área antes. Como é que foi esse começo, né, da trajetória aí da Beatriz rumo a essas várias aprovações? Vamos lá, assim, é até um pouco. Eu vou tentar ser resumida aqui, né? Porque não tem como a gente ser simplista com a trajetória, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um histórico, e assim, é mesmo uma pessoa que passa, às vezes, em um ano e pouco, né? Minha primeira aprovação foi com um ano estudando, um ano e pouquinho estudando para a área fiscal efetivamente. Mas assim, não dá para desconsiderar todo o histórico de ensino médio que a gente tem, enfim. Então, mas eu vou pular essa parte. Assim, eu tenho um bom histórico, eu tive uma boa formação fundamental, né? É, fiz uma boa faculdade, né? Sempre fui uma boa aluna, assim, historicamente. E uma das decisões que eu tomei importantes já nesse sentido de estudo foi nunca ter parado de estudar. Eu não cheguei a ter uma interrupção nos meus estudos. Eu comecei a estudar para concurso já na faculdade, né? Do meio para o final da faculdade, quando eu decidi que eu não queria advogar, né? Eu cheguei a passar por estágios na área de advocacia, não me identifiquei mesmo, descartei ali. Então eu comecei a estudar para concurso já em 2015. Comecei a estudar em janeiro de 2015, ainda na faculdade. Eu comecei estudando para a área fiscal no curso presencial no Rio. Naquela época não tinha tanto essa questão de cursos online, até tinha já alguns cursos poucos consolidados, assim, mas não era uma prática tão comum, talvez, a gente estudar online. A gente ia muito a curso presencial. Então, eu fazia um curso presencial no Rio uma vez por semana. Então, era um estudo bem espaçado, bem lento, mas foi importante para mim passar por esse presencial ali, aquele momento de alguém pegar na tua mão mesmo e te conduzir, sabe? Então, a minha trajetória começou assim, bem tranquila, sem muita pressa, até porque eu não estava nem formada ainda, né? O concurso que me fez começar a estudar, que foi Cefaz Rio, tinha acabado de acontecer, então não ia acontecer tão cedo, então eu fui bem tranquila mesmo. E aí, com pouco tempo de estudo, surgiu a oportunidade do TCM do Rio, né, que era um cargo de nível médio. Eu falei, bom, esse dá para mim, eu precisava de um emprego, né? Eu falei assim, eu preciso de um emprego, vou fazer esse concurso escada para poder depois estudar mais tranquila para a área fiscal, né, já ganhando meu dinheiro. Então, eu no meio ali dos meus estudos, isso foi em meados de 2015, tinha 6 meses de estudo. Eu, além de fazer o básico fiscal aos sábados que eu fazia, eu comecei a fazer um curso para o TCM, meio repeteco do fiscal, durante a semana. Aí, beleza. Assim foi, até que eu passei para o TCM no final de 2016, né? Demorou um pouco a sair ao concurso. E, beleza, mas nesse tempo todo eu continuei fazendo presencial básico fiscal. Até então, nenhum contato com cursos online, assim, né? Eu não tinha a menor disciplina para chegar e contar com a minha obrigação de estudar algo online. Tinha que ter alguém ali, um horário marcado e tal. Aí, beleza. Assim foi até começo de 2017, quando eu assumi no TCM. Começo de 2017 ele foi me organizando com coisa da faculdade, monografia, OAB e o caramba. Aí, em meados de 2017, aí sim eu caí dentro para a área fiscal. Aí eu comecei a pegar os cursos online ali, né? Comecei a criar essa coragem ainda com um pezinho no curso presencial, ainda frequentava o presencial, fazia os dois. Aí eu que montava o meu planejamento, né? Fazia umas coisas enlouquecidas de estudar 3 matérias por vez, aí acabava essas 3 matérias, aí pegava outras 3 matérias, aí já tinha esquecido as 3 primeiras. E assim foi o meu início. Mas eu respeito muito a minha trajetória e deu certo para mim, né? Eu formei a minha base dessa maneira, né? E assim eu fui até o final de 2018, que foi quando saiu o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul, né? Nesse meio tempo aí, tinha saído Santa Catarina, tinha saído Goiás, eu olhei para aqueles editais, eu caí para trás da cadeira, porque eu falei, sem chance nenhuma, eu não tenho a menor capacidade de fazer esses concursos, mas as oportunidades vêm, né? A gente precisa entender um pouco do nosso processo, do nosso tempo, e aí, pouco tempo depois de ter saído esses 2 editais muito bons, saiu o Rio Grande do Sul, que era um edital mais afinado com a minha realidade naquele momento, que não tinha economia, não tinha outras coisas. Porém, Rio Grande do Sul veio com TI, se eu não me engano, foram 26 questões, né? 26 E ali, questões. exatamente. E eu estava começando a estudar TI. Eu acho que eu estava na segunda ou terceira aula de TI.
Mas aí eu olhei para aquele história e falei, sabe o que eu acho que dá? Eu acho que eu vou fazer um kamikaze aqui nesse negócio de TI, mas vai dar. Porque eu tava achando TI super bacana, né? Antes de chegar naquela parte difícil, eu tava em banco de dados ainda. Tava achando TI mó barato. Aí, antes de começar a fazer questão, né? Quando comecei a fazer questão, comecei a odiar a TI. É... E ali, naquele momento, foi o meu primeiro contato com as suas aulas e com a sua didática, né? E isso é importante, assim, no viés aqui da nossa conversa, isso foi importante para mim, porque uma coisa que eu acredito muito é que, assim, não é que a gente vá ser cego às coisas, mas quando a gente elege um mentor, um professor ou um guia, e a gente, tipo assim, escolhe confiar naquela pessoa, a gente escolhe confiar na didática dela, na orientação dela, isso é muito importante. Isso tira assim, um peso das nossas costas, porque se a gente escolhe alguém, mas a gente fica gastando energia, duvidando e se questionando se aquela foi a melhor escolha, você perde tempo importante, energia importante do seu processo para poder ficar investindo em duvidar da pessoa. Então, ali, aquele meu primeiro contato com você já foi importante para eu te escolher como meu mentor de TI. Né? Foi uma experiência agradável, assim, apesar de difícil, não foi fácil. Meus percentuais de TI, quando eu estava estudando para o Rio Grande do Sul, ficavam na faixa de 50 e poucos por cento, né? E ainda assim, né, algo que a gente até conversou numa live que a gente fez no YouTube, foi que TI a gente sobrevive. E eu sobrevivi a TI no Rio Grande do Sul, né? Mesmo com percentual bem baixo na época, assim, meu percentual no Rio Grande do Sul, geral, nas matérias, era na faixa de 82%, e em TI em especial era 50, assim, 54, 56, ficava por ali, era terrível. Então, foi aquele meu primeiro contato com TI. E aí, beleza. Depois, por motivos pessoais, relacionados também a querer ficar mais perto do meu estado, né, da minha cidade natal, eu continuei estudando para concurso, para fazer outras provas. Aí eu vou cortar essa parte. Veio pandemia aí no meio do caminho, estava eu estudando, tudo normal. Aí até eu segui estudando, né, depois do Rio Grande do Sul, reforcei minha base, né, que por conta de fazer aquelas 3 matérias de uma vez, depois outras 3 foi uma base boa, mas frágil. Então eu refiz a minha base, né, buscando mesmo preencher as lacunas e tudo, fiz um regular, né, junto com a LS e tal. Estudei TI com calma, voltei lá para a teoria de TI também com seu material, de novo seu material, né? E refiz todo o TI com calma, fazendo umas questões, melhorou o percentual de acerto, mas ainda era algo tenebroso, né? E nesse meio do caminho do meu regular, eu tive meus primeiros contatos com EFD e NFE, só que não era algo que caía muito ainda, né? Começou a cair mais recente. Então a gente não tinha um bom material disso. Então os meus primeiros contatos com isso foi já fazendo questão inédita dessa matéria. Então eu criei um pânico daquilo. Eu falei assim, gente, isso é impossível. E aí eu pegava aqueles manuais lá, nem lembro qual era o manual, era um manual, né, eu acho. Aí eu É pegava o Manual de aquilo, Orientação do Contribuinte, né? Do MOC, da NFE, e o Guia Prático de é, FD. não, era esse mock aí mesmo. Então era esse bicho tenebroso. Eu peguei esse negócio e eu comecei a grifar ali, tipo, o que caía em questão, mas era desesperador, porque eu falei assim, eu não entendo o que é linguagem XML. Eu falei, o que ele tá falando aqui? Eu não fazia ideia do que ele tava falando. Então, assim, eu não tinha, mesmo que eu lesse o manual, eu não tinha os preconceitos básicos para eu entender minimamente aquilo ali. Então, assim, eu comecei a decorar aquilo, mas eu falei assim, ok, o custo-benefício de eu estudar esse troço agora é baixíssimo, porque eu vou decorar isso, eu vou esquecer isso daqui uma semana, né? E eu sei lá se isso cai em prova, eu nunca vi e tal, né? Eu acho que até em Santa Catarina caiu, né? Mas, assim, a minha experiência era de que não caía. Então, eu falei assim, se cair, aí eu lido com isso depois. Aí, beleza, passei o regular. E aí, quando você lançou o seu curso, né, de NFE e EFD, aí veio aquele sentimento antigo, tipo, eu elegi você como meu mentor, meu orientador, meu professor de TI. Então, assim, eu falei, cara, eu até falei com meu marido na época, eu falei, o que esse cara faz é bom. Eu falei, a gente precisa desse curso. E aí, eu juro pra você que eu não lembro se foi, eu acho que foi antes de sair a Cefaz Ceará, porque até veio na Cefaz Ceará, assim, um tópicozinho sobre isso. E, na verdade, né, aí vai até a ressalva quanto ao título aqui da nossa live, eu estudei NFE e EFD para o Ceará, né? Ainda bem, porque caiu no Espírito Santo e é onde eu vim parar, né? Então, eu não lembro se eu comprei o seu curso, se foi depois que você vai ser. Eu sei que você lançou, eu já comprei, porque eu falei assim, cara, o que esse cara pega pra fazer é bom. E eu falei, eu sei que ele vai explicar o que eu preciso saber, né? E você falou, não, vou destravar esse negócio. Eu falei, cara, se ele tá falando, então vai ser. Então, eu comecei a fazer o curso, né? E aí, a primeira coisa, assim, que foi revolucionária para mim foi eu entender, né? Porque, assim,
na nossa trajetória de estudos, algo que foi muito importante para mim, não só em TI, não só em auditoria, nessa parte de NFE, é a gente entender por que a gente está estudando aquilo que estamos estudando, né? Então, assim, se tem uma coisa prática que você vai estudar para o seu dia a dia de fiscal, é isso. Porque hoje os fiscos todos estão adotando isso, né? Já é obrigatório para todo mundo. Então, é o teu dia a dia de fiscal. Então, assim, faz todo sentido você entender aquilo. Você precisa entender isso. E não é só para passar no concurso, é para ser um bom fiscal, né? Então, se todo mundo aqui que está passando por esse perrengue, que é estudar para a área fiscal, tem que fazer sentido o que você está fazendo, né? Então, assim, você entender por que você está estudando TI. Eu, quando comecei a estudar TI, que eu senti aquela resistência na minha vida de TI, eu falei assim, cara, eu sei por que eu estou estudando isso. Meu dia a dia vai ser isso. E meu dia a dia é TI. E eu tô tomando uma surra, mas o meu dia a dia é TI. Então, com a experiência de fazer aquele curso, eu comecei a sentir um sentimento, aquela coisa, aquele sentimento bom que a gente tem quando está estudando, tipo assim, tem que decorar? Tem que decorar um pouco, mas você começa a entender. Então, você decora uma partezinha, mas você entende o todo daquilo, você entende a aplicabilidade daquilo, e você entende o sentido daquilo dentro do contexto da tua profissão, né? Então, eu comecei a entender aquela questão da linguagem, e aquilo começou a fazer sentido e foi revolucionário. Eu peguei aquelas questões todas que eu estava decorando no mock, aí eu falei assim, eu não preciso mais disso, porque eu entendi, né? E aí eu me imaginava muito também fazendo aquilo no meu dia a dia, né? Eu falei, eu entendo agora, eu mexendo naqueles negócios. E aí eu comecei, me dava um prazer pegar a nota fiscal. Eu comprava tanto no Mercado Livre, mas eu pegava todas as notas fiscais. Eu ia no site, olhava todas as notas fiscais. Aí eu ficava lá me divertindo em cada um daqueles... Hoje eu não faço mais isso, né? Mas eu ficava me divertindo em cada um daqueles campos. Aí eu já achando o erro, né? Já sendo auditora antes de ser auditora, já achando o erro na nota fiscal. Eu falei, isso aqui tá errado, tá errado. Mas foi, assim, aquilo ali foi revolucionário para mim. De realmente perder aquele ranço, né? De tipo, é decoreba pura, eu não sei do que ele tá falando, porque eu comecei a entender não só a aplicabilidade da coisa, mas os pré-requisitos, né? Então, da minha trajetória de estudos, eu acho que falei pra caramba, né? Falou, já deu um panorama geral, né? Inclusive, aproveitar para o pessoal que está participando já ao vivo, pessoal, pode ficar à vontade para mandar dúvida, né? Pode mandar ali na interrogaçãozinha lá embaixo, ou manda no comentário, que depois a gente vai vendo e vai trocando uma ideia, tá? Mas só para o pessoal entender, né? Na verdade, Beatriz, o primeiro curso que eu lancei foi realmente para o Espírito Santo, e se eu não me engano, você pegou ou do Espírito Santo, né? Era Espírito Santo, depois veio Alagoas, depois que eu lancei o regular, né? E assim, são temas realmente desafiadores. E não foram desafiadores só para você que estava estudando, foram desafiadores para mim que elaborei também, porque eu sou fiscal recente também, né? Eu estou há 2 anos só como fiscal. Então também não conhecia esses temas, nunca tinha trabalhado com isso. Só que, como você falou, né, elegeu o professor, e aí o professor também tem seus ônus. Por quê? Porque o aluno quer, professor, lança isso, trabalha aquilo. E como o NFFD também vieram dentro da disciplina de TI, né, passaram a vir também dentro da disciplina de TI, embora não sejam exatamente TI, é porque tem uma interface, né? Na verdade, NFFD é aquele tema anômalo, né? Que ele tá ali dentro de TI, tá dentro de auditoria, tá dentro de legislação tributária. Ele tem uma interface com esses 3 temas. Tanto que agora, recente, na Cefaz Amapá, caíram 14 questões. A Beatriz falou que lá no Ceará não caiu nenhuma questão. Beatriz, na Cefaz Amapá caíram 14 questões sobre o tema. Algumas em TI, algumas em auditoria e algumas em legislação tributária. Ou seja, são temas que estão distribuídos no seu edital. Não tem como o cidadão hoje querer ser auditor depois das provas recentes sem dominar muito bem esses temas. Porque a qualquer momento, inclusive, esses temas vão ser tema de discursiva. Porque é o trabalho do auditor, é o dia a dia do auditor. Eu até conversando com o pessoal, Beatriz, digo assim, cara, só não caiu no discursivo ainda porque o examinador não sabe ainda elaborar uma questão dessa. Porque são temas complexos, assim, de se entender, né? Mas a qualquer momento vai cair no discursivo. Sei lá se vai ser na Cefaz Minas, né? Que tá lá FGV como no Espírito Santo. Eu acho que foi 40% da prova de TI foi NFSD, né? Foi bastante coisa. Então, só tem que se ligar bastante nisso, né? A gente vê, assim, a utilização da TI em si dentro do cargo de auditor, mas digamos assim que ela é mais rasa até. Porque você, na prática, nem todo auditor vai ali fazer um SQL, mexer no banco de dados de fato e tal. Igual ele tem um entendimento, vai ser bom para ele. Agora, a NFFD é a prática do cidadão, né?
Você não vai mais, geralmente, parar caminhão, fazer operação de trânsito, embora possa ter e tal, né? Alguns estados ainda têm impostos fiscais. Você vai fazer cruzamento de informação. Cruzamento de informação das notas fiscais com a escrituração fiscal digital. Vai procurar irregularidade, vai procurar isso. Então, isso é bacana, né? Porque são temas que, esses específicos, não estão no edital só para constar. Diferente, inclusive, de alguns temas de TI, né? Quando a gente tem lá a cobrança de COBIT, engenharia de software, web service até que não, porque tem a ver com o NFE, mas o Windows Server, como caiu no Goiás, são temas que estão ali para dificultar o processo mesmo. Aquilo ali você praticamente não vai usar lá dentro, né? Mas NFFD não. Importante você falar isso, né? Porque, assim, realmente, quando você pega esses conteúdos aí nos materiais, o que é que você tem? Você tem uma introdução ali, né? Geralmente quem dá é o professor de auditoria, e o professor de auditoria, para complementar o curso dele, ele coloca duas aulinhas ali para pincelar esses temas, porque dentro da disciplina dele, né, ele considera que aquilo ali é importante. Só que quando eu resolvi, né, a lançar esse curso, eu gosto sempre de coisa megalomaníaca, né? O TI Total hoje, inclusive, é um projeto megalomaníaco, já vai para 59 aulas, né, em PDF, curso completaço, mais NFFD, o que é que eu pensei? Cara, eu tenho que lançar um curso, mesmo eu ainda não sabendo esses temas, inclusive eu aprendi muito, até para o meu próprio trabalho aqui como auditor, né? Porque inclusive eu participo do grupo aqui em Santa Catarina ainda, a AFD, por exemplo, não é a única declaração. No Espírito Santo eu acho que já é, né? A única declaração, não tem nenhuma declaração além dessa para declarar o imposto. Aqui tem, ainda tem outra declaração que é justamente que eu trabalho hoje em dia. E quando eu resolvi lançar, eu disse, cara, eu vou ter que lançar algo revolucionário. Vou ter que lançar algo diferenciado. Eu não posso simplesmente chegar lá e dizer, olha, tá aqui o bloco tal, o grupo tal, feito tem por aí. Não, eu vou chegar pro cidadão que vai pegar esse curso e eu vou explicar a ele desde a aula que eu chamo de nivelamento, desde a base, né? O que é um XML, como é que é estruturado o arquivo TXT, o que trouxe um web service, para que ele entenda a organização. E eu vou destrinchar o tal do mock para ele. Eu vou desenhar, eu vou esquematizar o tal do mock, eu vou esquematizar o tal do guia da FD. Eu vou trazer situações de auditoria, porque assim, ó, até a parte do mock, Beatriz, você consegue estudar, até a parte do guia você consegue estudar com muita dificuldade, sozinho, consegue. Agora, como é que você estuda os cruzamentos de informações se não tem escrito em lugar nenhum? Não tem escrito em lugar nenhum os cruzamentos de informações. Ou você pega os dois e tenta fazer relação na sua cabeça, e aí, se você não é auditor, você não trabalha com isso ainda, você vai ter muita dificuldade de fazer isso. A gente que é auditor, a gente pensa nisso todo dia, né? Para poder fazer é o nosso trabalho, inclusive, pensar nessas situações. Então, como é que eu faço isso? Eu vou ter que trazer situações, pesquisar aqui no estado de Santa Catarina e outros estados, o que a galera tem feito de cruzamento de informação para poder colocar lá no material para a galera para poder ter algum embasamento de como é que funciona esse negócio de cruzamento de informação, né? E aí a gente conseguiu, graças a Deus, lá na Cefaz Espírito Santo, junto contigo, Beatriz, foram mais 13 alunos. Então a gente conseguiu 14, acho que eram 50 vagas aí, né? Foram 14 aprovados aí na Cefaz Espírito Santo. Depois a gente repetiu esse feito aí com a Cefaz Alagoas, que lá foram 7 de 25, ou seja, a proporção foi a mesma. Então, o negócio deu certo, o desafio foi grande de ter lançado esse projeto, mas foi satisfatório e até hoje aí temos bons resultados com esse projeto. Mas beleza, a ideia não é só falar do curso não, né? Embora lógico, seja um tema que a gente tratou aí. Galera, pode mandar dúvida, né, em relação. Mas, Beatriz, eu queria que você falasse um pouquinho lá atrás, ainda não necessariamente de NF e IFB aqui, mas dos seus métodos de estudo, né? Você falou que fazia a 3 disciplina por 3 disciplina ali no começo e tal, não funcionou. É aquela, né, Beatriz? Era um método que não era o mais eficiente, mas é aquele que eu falo, um é melhor do que zero, né? Então, se você estudou alguma coisa, para alguma coisa serve, né? Depois você vai afiando o machado e tal. Beleza. Quando você começou a afiar o seu machado, como é que você passou a estudar de forma diferente daquilo que você fazia antes? Então, beleza, assim, eu no período que eu estudava sozinho, eu fazia dessa forma que eu falei, né? Eu pegava 3, 4 matérias ali, tipo, matérias que eu achava que eram afins, por exemplo. Eu pegava direito constitucional, administrativo e tributário, sei lá, que eu achava que, direito público são os principais, eu vou estudar todos juntos. Aí eu ficava revezando entre aulas ali, fazia meu cronogramazinho no Excel das aulas que eu tinha que ver, e assim fui. Aí fazia bateria de questões no que? Concursos ainda. E aí, beleza. Aí eu fui assim, sozinha, até sair o edital do Rio Grande do Sul. Aí saiu o edital do Rio Grande do Sul, aí eu basicamente fiz o edital todo
em um mês no que é concursos e meu desempenho foi, não sei como foi, mas eu acho que foi ruim, porque eu não tinha métrica nenhuma, então assim, eu estava completamente desnorteada. E aí, naquele momento, eu senti, até então eu não tinha sentido a necessidade de buscar uma orientação mais profissional, né? Mas naquele momento ali eu senti essa necessidade, porque eu falei assim, ok, eu sei gerenciar 3, 4 matérias de uma vez, mas 20 eu não sei, né? Então ali foi o momento que eu busquei a ajuda da LS para me orientar mesmo. Então, assim, em termos de organização de estudos, para as minhas aprovações na área fiscal todas, eu tive o apoio da LS, em termos de organização de estudos. Mas uma coisa que eu também costumo dizer é que eu não sei, eu acho que não tem nenhum concurseiro que não explore um pouco o feeling, né? Então, assim, cara, 80% da minha organização foi a LS? Foi. Mas 20% foi o meu feeling. Então, assim, a gente tem aqueles feelings que não estão na meta, não estão no planejamento. Aqueles feelings, tipo assim, cara, isso aqui tá me deixando nervoso, esse assunto eu tô inseguro, esse assunto aqui, cara, não tá rendendo dessa forma, eu preciso fazer mais questões, eu preciso fazer mais tal coisa. Então, assim, eu sempre fui muito sensível com esses meus sentimentos. Então, eu sempre dei muito ouvidos a isso, digamos assim. Então, quando eu sentia uma necessidade, ela entrava lá no meu cronogramazinho, eu anotava num controle que eu tinha e falava, eu preciso fazer isso, eu preciso resolver isso. TI era algo que estava constantemente nessas minhas necessidades, né? Então, assim, tinha as matérias que eu tinha menos afinidade, assim, tinha as matérias que eu não gostava, né? Por incrível que pareça, os direitos, né? Embora eu seja formadeira, eu não gosto. Então, os direitos estavam nas matérias que eu não gostava. Então, eu tentava me livrar delas no começo da semana, porque era algo que eu não gostava e que, embora eu não gostasse, eu tinha uma certa facilidade por conta da formação. Então, eu tentava matar no começo da semana para me livrar logo. E aí depois vinham as outras matérias que eu precisava de um pouco mais de tempo. Aí eu já estudava um pouco mais tranquilo, tipo assim, ok, eu tenho o resto da semana para me organizar com poucas coisas que vão me demandar mais tempo, mais atenção. E aí, beleza, eu consigo prestar atenção nessas necessidades que vão surgir. Né? Então tinha muito esse feeling, assim, coisas também que eu tentava fazer. Eu tentava estudar os assuntos que eram mais difíceis para mim no começo da semana, no começo do dia, quando eu estava com mais energia. Assim, no começo do dia, eu digo, meu turno de estudo começava já tarde para noite, né? Então, no começo do dia de estudo, eu digo. Então, eu tentava me organizar dessa forma, assim, sempre prestando muita atenção no que funcionava melhor para mim. O que funcionava melhor para mim não era muitas vezes não era o que estava previsto ali naquela ordem de atividades. E também muitas vezes não era só o que estava previsto ali, muitas coisas por fora. E esse curso de NFEFD, quando eu fiz, foi algo que eu fiz por fora também, né? Foi algo que eu sentia necessidade de fazer, não estava previsto naquele planejamento para mim naquele momento, né? Para ser muito Depois a sincera, eu LS, acho. depois a LS incluiu, né? Porque não é doido, né? Pô, mas pior que eu não lembro se ele apareceu na Cefaz Ceará. Eu acho que não apareceu, acho que ele só apareceu no planejamento do Espírito Santo. Eu fiz 2 semanas para a Cefaz Espírito Santo, que foi entre a Cefaz Ceará e o Espírito Santo, mas eu não consegui fazer o planejamento naquelas 2 semanas porque eu já estava com estafa, né? Então eu não consegui fazer o planejamento, mas eu vi a indicação do curso. Eu falei, graças a Deus, isso aqui eu já fiz, que eu fiz estudando no Ceará. Eu falei, ok, fiz que eu fiz aqui dessas 2 semanas, tá tudo certo, né? Mas eu dei uma revisada. Então, assim, o meu estudo, depois da LS, foi basicamente seguindo ali o que a LS falava, em 80% do meu tempo, e 20% era seguindo essas minhas intuições, minhas próprias necessidades, né? Beleza. Então, assim, eu refiz o iniciante com a LS, então eu passei pela teoria toda. Uma coisa que eu bati muito cabeça foi sobre como montar um material de revisão. A gente até conversou sobre isso naquela live que a gente fez. Cada matéria tinha uma estratégia diferente, então não tem muito como chegar e dar algo genérico aqui, mas eu usei resumos de Word, eu usei grifos de PDF que eu não usei, mas eu usei resumo de Word, usei resumo pronto. Inclusive, para TI, eu usava resumos prontos, porque é completamente inviável fazer resumo de Word de TI, então eu usava os resumos prontos que tinham o seu material. Já para a parte de NFFD especificamente, já que a gente está falando disso aqui, como eu já estava fazendo essa parte num pós-edital, eu usava o próprio material que tinha escrito lá no curso para... aí eu ia grifando, aí essa parte eu grifei PDF, né? Eu falei que eu não grifava, mas eu grifei. Então, essa parte eu grifei PDF conforme as aulas. Eu assistia a videoaula com o material do lado e já ia grifando o material e usava, né? Basicamente, quando eu lia o material, eu lia mais os esqueminhas e os exemplos que estavam ali, né? Porque os exemplos me ajudavam muito nesse viés da aplicabilidade, de entender, e basicamente os grifos eram aquelas coisas mais decorebas. Mas a maior parte dos meus resumos, especialmente em pós-edital, era resumo de Word.
Então, meus estudos eram isso, né? Quando sentia a necessidade, eu fazia uma bateria extra de questão das matérias, né? Era um método meio geral, assim, não era muito específico para nenhuma matéria. Não, Também fazia perfeito. bateria extra. Beatriz, sabe um negócio interessante, assim, antes que eu esqueça de falar, né? Um negócio interessante aqui que eu tô, né, matutando aqui quando você começou a falar, que você falou que estava estudando mais pro Ceará e acabou passando no Espírito Santo, tá? Se eu não estou enganado, é isso, né? Foi isso. Então você estava estudando pro Ceará e passou no Espírito Santo, né? É. E aí é importante falar para a galera isso daí, ó. Como eu sempre falo aqui, né? Pessoal, a área fiscal tem uma grande vantagem. Eu mostrei aqui no começo da semana, na segunda-feira, na nossa segunda live, quais seriam as próximas oportunidades, né, de área fiscal. Mas na segunda pela manhã, na nossa primeira live, eu já falei sobre fiscal versus controle, qual o melhor. E eu já mostrei para a galera, principalmente para a galera que está iniciando, entender as coisas, né? A gente tem a Receita Federal, a gente tem os fiscos estaduais, a gente tem os fiscos municipais. A gente está falando aí de, no mínimo, umas 150, 200 oportunidades boas. Se a gente considerar aí um salário acima de 10 mil reais, a gente está falando no mínimo de umas 200 excelentes oportunidades. E o bom da área fiscal é que quando você estuda para a área fiscal em geral, você acaba estudando para os outros. Então não é, né? Não é coincidência, digamos assim, a Beatriz ter passado em 5 fiscos, porque ela estava direcionando para fisco. Então, se ela está direcionando para fisco, logicamente que a chance dela, se ela for fazer um próximo, ela vai passar no próximo. Acho que ela não vai fazer mais, não. Mas se ela for fazer um próximo, ela vai passar no próximo. Então, veja que ela estava Tá direcionando para aposentada. um fisco e ela acabou passando em outro. Né? Mas olha o detalhe, ela escolheu o Ceará naquele momento. Ela não ficou nos dois, né, Beatriz? Você não ficou estudando Não. legislação de um, legislação de outro. Não. Você escolheu um. Você escolheu um. E é interessante, porque ela não passou no que ela estava escolhendo, mas ela passou no outro. Não, Ou passou passei no Ceará também. também. Passei nos Passou no Ceará dois. também. Fui segundo Pronto, no passou no Ceará. Ceará também. Então ótimo, né? Passou também no Ceará. Foi Ceará, Espírito Santo, Eu passei no Rio Grande do Sul, foi meu primeiro concurso. Meu Rio Grande segundo do Sul. concurso foi Campinas, que eu passei em 16ª. Eu estava estudando o regular, eu não fiz pós-edital para Campinas, eu estava só estudando a base da área fiscal, aí eu fui fazer Campinas. Aí eu fiz algumas coisinhas por fora, claro, né? Aí depois eu fiz Campinas tinha Ceará, que eu TI fiz também, eu acho. Tinha TI e informática junto, né? Lá em Campinas. Se eu não me engano. Não, Campinas não caiu. Caiu foi Guarulhos. Não, Acho que foi não. Guarulhos. Acho que não caiu TI em Campinas, não. Aí depois eu fiz Ceará, que eu fui segunda colocada. Depois eu fiz Espírito Santo. E o último que eu fiz foi BH. BH. Agora já depois, né? BH já foi BH foi bem, esse bem ano. depois, né? Mas, Foi esse ano. mas aí vai migrar para lá? Foi chamado? O que foi? Não, não fui chamada ainda, devo ser na segunda leva, mas estou pensando em ficar por aqui mesmo, no Espírito Santo. Ah, depois que tá dentro de um, né? Aí o custo de sair, você já fixa na cidade e tal. Então, olha só, ela passou, estava focada no Ceará, passou no Ceará e passou de tabela ali no Espírito Santo, mais ou menos na mesma época. E foi vários, né? Passou depois no BH e tudo. Então, quando você faz uma boa base da área fiscal, você tem esse risco positivo, né? Digamos assim, de passar em vários e depois qual que é o problema? O problema é escolher. O problema é escolher. E a Beatriz falou, né? Ela terceirizou o planejamento no segundo momento. No primeiro momento, ela fez aquela parte inicial e ela terceirizou o planejamento para pessoas ali que tinham experiência, né? Para o grupo da LS. Hoje, inclusive, ela está lá, né? Quem quiser depois ser monitorado, consultoriado pela Beatriz, com essa experiência toda aí, eu acho que vale a pena, né? Conversar com ela. Se ela tiver vaga, logicamente, nem sei se ela tem vaga no momento, né? Agenda aberta, agenda aberta. Pronto, tá com a agenda aberta, então depois pode conversar com ela. Inclusive, já tem alguns alunos que já me perguntaram, né, de mentores e tal. Tem aluno que quer que eu seja coach também. Eu disse, não, tô fora, tem muita gente boa já. Tem muita gente boa já fazendo essa função. Vai na galera que já tá mexendo com isso. Porque já sou doido demais de dar aula de TI, já sou doido demais de dar aula de NFSD, aí não dá conta, né? Então tem que concentrar, né? Porque eu digo, foco é dizer não, né? Foco é dizer não para outras atividades, mas legal demais. Beleza, beleza. Então, olha, no caso do Ceará não caiu nenhuma questão de NFSD, mas é aquilo, né, Beatriz? Na verdade, o Ceará foi bem estranho, né? O Ceará não Foi. caiu português, né? O Ceará não Não caiu caiu, português. não caiu português, caiu sociologia do direito, caiu administração, caiu os negócios. Que nem lembro mais o que caiu. Caiu um negócio estranho lá. Caiu sociologia do direito.
Educação fiscal, os negócios que Educação normalmente não caem. fiscal. Cai um edital. É aquele edital que muita gente. E assim, é bom falar isso até para o pessoal que está acompanhando, porque tem muita gente, principalmente quem está mais iniciante e tal, que quando sai um edital desse, aí a pessoa não estava estudando para aquele, mas aí a pessoa quer usar aquele edital como base. Pessoal, ninguém Nossa. pode usar edital de exceção como base. E ali, muita gente vê, o professor, eu acho que não vai mais cair TI, né? Eu acho que não vai mais cair TI, porque o Ceará aí, o Sebraf, né? Não cobrou TI, acho que não vai mais cair TI. Depois lá vem 5, 6 editais com TI pesado, né? É. Depois vem Cefaz Sergipe, com 36 Amapá conteúdos também, de né? Não, TI. não foi Amapá, não. O que foi que caiu pesadão também agora, recente? Ó, só agora Foi. recente, Amapá, conteúdo gigante. Foi Amapá, né? Que Sergipe. foi terrível. Foi Amapá, não foi? Foi terrível, Amapá, terrível. Amapá, a prova não foi tão terrível, o conteúdo era grande, mas a prova foi até de boa, tá? Assim, comparada com outras, né? Agora, Sergipe, gigantesca a ementa, o maior conteúdo de TI da história dos concursos Nossa. fiscais. Inclusive, a gente vai ter uma conversa aqui com o Gustavo Buriti na semana que vem, justamente para ele falar dessa experiência dele, como é que ele encarou os 36 conteúdos de TI naquela prova, né? Se ele fez tudo, se não fez, vai contar pra gente. Cefaz Amazonas teve TI também. Cefaz Pará. Cefaz Pará foi cabulosa. Cefaz Pará, a primeira prova, a prova de fiscal, né? Foi cabulosíssima. Depois a de auditor, eles acertaram mais a mão. Né? E aí outros, se a gente for falar de, por exemplo, de área de controle, nossa senhora, né? Vai TCU, vem outros aí que. TCU é Nossa, até isso foi terrível, traumático, né? não dá. TCU é até traumático, não gosto nem de falar essa prova. Mas em algum momento a gente vai ter que enfrentar ela lá no futuro, no próximo TCU, né? Mas para quem está estudando para outros concursos, esquece aquela prova do TCU, ela é exceção da exceção da exceção da exceção. Eu acho que, na verdade, se fizer um raciocínio lógico em cima disso, não sei se dá exceção não, mas aquilo ali tem que esquecer, tem que pegar o que é base, né? E para a disciplina de TI, eu faço isso para a galera, no roteiro básico, eu chamo, ó, já segue ali aqueles conteúdos, se você tiver orientação também, a galera vai te orientar como fazer isso. Tem algumas dúvidas já ali, tá, Beatriz? A galera sempre gosta de fazer essas perguntas, né? De se estudava Deixa eu de só segunda a reforçar uma segunda. coisa que você falou. Deixa eu só reforçar um negócio Opa, que você falou que foi importante. Para o pessoal que está estudando aí, né? Eu costumo dizer algumas coisas, né? Na verdade, foi bem legal você comentar isso, porque assim, área fiscal é igual casamento, né? Você escolheu, você tem que ficar ali. Não dá pra você, deixa eu flertar um pouquinho com tribunais, flertar um pouquinho com controle. Cara, você escolheu, fica ali, porque já é uma área que te suga muita energia, que te demanda muito, né? Essa questão com o meu acompanhamento com a LS também foi no mesmo sentido, né? Assim como tem professores que a gente elege, né? Tipo assim, não, esse é o cara que vai me ensinar essa matéria. Né? Você foi o cara que eu escolhi para TI. Eu tive professores que foram referências para mim em outras matérias. Né? Por exemplo, na parte de exatas, eu elegi o Guilherme Neves, é um cara também espetacular. Né? Na parte de LTE tem o Gustavo Moura, que é excelente. Então temos outros professores assim, que, cara, foram caras assim, muito bons. Né? E a LS foi né? Como você falou, eu deleguei essa responsabilidade de planejamento, eu confiei no planejamento da LS. Falei, cara, os caras são profissionais, estão fazendo, eu confiei e hoje confio tanto que estou aqui dentro, né? E é isso, assim, em concurso de área fiscal também não existe muito isso de você conciliar, né? Um pós-edital por si só já é um troço que demanda absurdamente. Então você não vai conciliar, você vai escolher um, acabou um, aí vira pro outro. Pode ser o kamikaze que for, mas beleza, é um depois o outro, não existe um e outro, né? Então tem uma galera assim que quer, quero conciliar Pernambuco com Minas. Eu falo, não! E com Receita também. Não dá para conciliar os três. Não dá para conciliar nenhum nunca. Não dá para conciliar. A não ser que seja a mesma banca, mesmo edital, mesmo tudo. Aí, mas beleza. Ainda assim, você estuda para um, a LTE, depois você estuda a LTE do outro. É bom que você já queime um monte de coisa, assim, né? Mas não existe isso de conciliar, assim. Você... foco é uma coisa só, né? O que você falou. É dizer não para as outras coisas. Então, você foca em um, depois você foca em outro. Não é que você esteja conciliando, você está fazendo um, depois o outro, né? Beatriz, eu apelidei aí, a gente fez uma live do concurseiro Neném, eu dei uns apelidos aqui para os concurseiros, tá? O concurseiro conciliador, na verdade, eu chamei ele de concurseiro Mega Sena. O que é o concurseiro Mega Sena? O concurseiro Mega Sena é aquele cidadão que ele fica só sonhando com cargo
E ele acha que tudo é uma oportunidade para ele, né? Assim, ele fica sonhando. Não, nossa, você faz... Ó, Oportunidade, você oportunidade. faz Pernambuco, nossa, oportunidade, eu sou de Pernambuco, não sei o quê. Eu não sou nem formado ainda. Eu nem comecei a faculdade. Eu recebi esse dia direct uma pessoa que não tinha nem começado a faculdade ainda. Mas ele já achava que era uma oportunidade de você fazer Pernambuco. Ou seja, nunca estudou uma linha para concurso na vida. Mas ele achava que em 2 meses ele ia ter condições. Por quê? Porque ele era o concurseiro Mega Sena. Sabe o cara da Mega Sena que fica sonhando com o prêmio? Ele fica sonhando com o prêmio, né? E aí ele fica gastando o dinheiro que ele não tem, né? Ele fica, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou viajar para lugar tal. Só que o cara, o apostador da Mega Sena, ele faz o que tem que ser feito, que é apostar, né? Ele faz o que tem que ser feito, que é apostar. O concurseiro Mega Sena é pior, porque ele fica só sonhando e ele não senta, né, para fazer o que tem que ser feito. Então, assim, cara, você está começando agora, esquece Pernambuco, pelo amor de Deus. Né? Ou então, não tenta conciliar Pernambuco com Minas. Minas já está aí o edital há quantos meses? Ou você acha que a galera que está focando em Minas está parando de estudar para Minas, para a galera que vai ser aprovada em Minas? Não está parando de estudar para Minas, não. Está comendo, inclusive, em FEFD com farinha, que é o assunto da auditoria, que dá para reforçar, que pode ter discursiva. Tá lá, entendeu? Inclusive, deve ter esquecido o TI um pouco aí até janeiro, né? Porque aí não caiu o TI lá em Minas. Então, nesse negócio de conciliar, é ilusão. Oportunidade, ela só existe quando você está preparado para agarrar. Senão, ela é oportunidade mais para os outros, não para você. Né? Então, tem que Eu digo que ficar isso bem claro eu isso. digo que edital, quando você não está preparado ainda, quando você está formando base, é igual fofoca da vida alheia. Você escuta, interessa rapidinho e deixa pra lá que não é contigo, né? E assim, outra coisa que você falou, né? Também, TI não veio em Minas, mas TI, né, dentro da LS a gente tem essa orientação mesmo, inclusive no regular, né? Que era algo que me angustiava muito quando eu estava sozinha, que eu tinha um pouco eu ficava desorientada de qual é a referência, né? O que eu tenho que estudar para estudar para a área fiscal? Eu tenho que pegar um edital, então eu lembro que na época eu peguei vários editais, eu botei no Excel e falei, o que tem em comum aqui? Foi um trabalho infeliz pra caramba e não foi muito certeiro, assim, acabei estudando algumas matérias de área de controle também, que foram úteis para mim, né, até porque eu cheguei a fazer a prova do TCM, mas assim, nesse direcionamento que a gente faz, a gente tem essa triagem sim, então antes de você estudar para um edital específico, você está estudando para a base fiscal, né, você tem que ter uma boa base, porque a boa base, em todas as matérias de base, claro, que vai te fazer ser aprovado em concurso e que vai fazer você conseguir fazer essa... Não é conciliação, não quero falar isso, mas que vai fazer você poder direcionar para vários concursos em um curto espaço de tempo, né? Então, o que me permitiu fazer uma boa prova em Campinas, fazendo um regular, foi já ter uma boa base, embora fosse frágil em alguma medida, era uma boa base. O que me permitiu fazer uma boa prova no Espírito Santo, sem nem ter conseguido estudar especificamente para esse concurso, foi ter uma boa base, né? E assim, pegar... A gente não pensa num planejamento regular pegando um edital específico como referência. A gente tem as matérias de base da área fiscal. E TI, inegavelmente, é matéria de base da área fiscal. Não tem como fugir. Pode não ter vindo em Minas, é uma bênção para quem não sabe TI, assim como no Rio Grande do Sul não ter vindo economia foi uma bênção para mim, mas economia, embora seja uma matéria secundária, é também uma matéria de base da área fiscal. Né? E hoje, NFEFD já está entrando também nessa base. Né? Em breve a gente vai ter que incluir um curso específico disso aí nessa base fiscal, porque é a tendência. Né? É o dia a dia do fisco. Mesmo o fisco que não cobra isso na prova, cara, é teu dia a dia. Né? Você entra ali já de uma maneira mais suave no fisco. Né? Meu dia a dia no fisco, a gente acho que até vai falar disso um pouquinho no final da live, mas só me antecipando, o meu dia a dia não é tanto NFEFD, mas meu dia a dia tem modelo entidade de relacionamento, né? Eu ainda quebro um pouco a cabeça com isso. E olha que é uma coisa assim, né? Se você for ver dentro do universo de TI, bem mais tranquila que as outras partes. Beatriz, importante que você falou, tá? Eu tô só confirmando a informação, porque é tanta informação que a gente vê que eu esqueço, tá? Eu não lembro agora, mas teve um fisco, um sindicato, tá? Eu acho que foi do Piauí. Para vocês verem como é mais importante esse tema. Acho que foi o sindicato dos fazendários do Piauí, dos técnicos fazendários do Piauí, uma coisa, que eles entraram em contato comigo para ver se eu ministrava lá uma turma fechada de NF e EFD lá dentro do fisco. Aí eu disse, olha, não tenho condição no momento, né? O foco realmente aqui é ajudar a galera a passar em concurso. Mas o que é que eles fizeram? Eles patrocinaram o curso de NF e EFD
para os servidores. Embora seja um curso voltado para concurso, mas lógico, ali tem uma base comum. Né? Até alguns contadores me perguntam, professor, seu curso eu posso usar para a prática de contabilidade, para entender e tal? Olha, o curso é voltado para concurso, mas lógico que ali tem um entendimento básico das coisas. Mas só para você ver que isso é real, né? Não é? A gente não está falando aqui, sei lá, direito civil a gente não usa no fisco, né? Até a própria contabilidade é mais rara de usar dentro do fisco. Legislação tributária, direito tributário, NFFD e um pouquinho de TI é o dia a dia. E aí isso foi interessante, né? Eu fiquei, nossa, mas o negócio tá bom mesmo, porque os fiscos estão querendo usar para treinamento da galera, né? Então, tá legal demais. Eu vou te confessar uma coisa. Eu cheguei a pegar o TI total esse ano, quando eu comecei aqui no Fisco, que eu falei, gente, eu não lembro nada de banco de dados, deixa eu estudar esse negócio. Eu cheguei a pegar o TI total para falei, eu preciso entender banco de dados, cara, eu não tô sabendo mexer aqui. Deixa. Beleza. Ó, temos algumas perguntas aqui em relação à trajetória ainda, né? Quanto tempo estudou no pós e quanto tempo foi no pré? Eu acho que ela vai dar uma resposta mais ou menos parecida com a minha, que é meio difícil fazer esse cálculo aí, mas diz lá, Beatriz. De pré-edital é difícil fazer isso, porque assim, como eu falei, né, eu comecei a estudar fazendo um regular presencial. No meio do caminho, eu meio que direcionei mais meu estudo para o TCM, então, mas não dá para não contabilizar esse tempo de estudo do TCM na minha trajetória, porque me serviu também, né? As matérias mais básicas ali, português, raciocínio lógico, administrativo, constitucional, tudo isso eu estudei para o TCM. Mas, assim, focada já para a área fiscal, eu comecei a estudar em meados de 2017, né? Entrei no pós-edital do Rio Grande do Sul no final de 2018, um ano e pouco depois. Aí o tempo de pós-edital é o tempo do pós-edital, né? Do Rio Grande do Sul foi uns 4 meses. Aí depois disso continuei no regular, porque, assim, quando você estuda no regular, assim, no meu caso também, né? Talvez isso não seja... Eu acho que é a regra, mas não é uma regra tão geral assim, mas no regular você estuda até pipocar um concurso, até você tá bem e pipocar algum concurso que te interessa. Então, no meu caso, eu fiquei estudando no regular também, que veio pandemia, então isso alongou meu tempo de estudo no regular. Eu cheguei a fazer iniciante, experiente e avançado, porque não tinha concurso durante a pandemia, né? Acho que quando saiu a pandemia ali, eu já estava meio que tinindo ali, querendo fazer concurso. Né? Eu falei, ok, eu me sinto pronta. Aí veio a pandemia, então fiquei um ano ali de molho. Aí depois foram tempos do pós-edital, né? No pós-edital de Ceará foram 2 meses, no Espírito Santo não rolou, né? Eu fui de um para o outro, assim, sem muito estudo específico. E é isso, aí depois, né? Me aposentei. E ainda em relação a isso, né? Quantas horas de estudo diária líquida, segunda a segunda, quantos dias, isso que a galera quer saber, que né, não existe uma matemática certa, mas diz aí, pessoal. Eu nunca contabilizei horas. Eu acho que eu respondi tanto essa pergunta, mas eu nunca contabilizei horas. Usar cronômetro era algo que me deixaria maluca, porque eu já sou tão dispersa na vida que se eu ainda fosse parar para tomar conta de cronômetro ia dar muito errado. Então eu não contabilizava, eu estudava todo o tempo que eu tinha, né? Eu tinha 1 hora de acordar e 1 hora de dormir, tinha um trabalho no meio do meu dia. Então o tempo que eu estava em casa eu estava estudando, né? Não tinha muita. Assim, quantas horas eu não sei, todas as horas que eu tenho em casa. A única coisa que em pré-edital eu não fazia era estudar domingo. Mas em pós-edital eu estudava pelo menos um turno ali, às vezes, dependendo da minha necessidade, eu estudava até 2 turnos no domingo, mas também não varava o domingo todo, né? E em pré-edital, o que eu reduzia era não estudava domingo e sábado eu parava mais cedo, parava talvez umas 5 horas da tarde, por ali. Não ficava varando o sábado, não. Aí no pós-edital já ia até 9 da noite, conforme necessidade. Mas não sei quantas horas dava. Só para constar aí, né, a gente falou nele, ele apareceu aí, ó, o professor Guilherme Neves está aí. Que live de peso, travou o Instagram aqui. Com o Guilherme entrando, então, né, aí vai derrubar a internet, pessoal. Se cair, vocês já sabem, né? Que foi porque o negócio realmente aqui é cabuloso, tá? O pessoal está perguntando o que é LS, pessoal. LS é a consultoria. Quem quiser saber mais, depois pergunta aí. Né, segue a Beatriz e aí conversa com ela para saber. Você vai ser acompanhado, aí você vai ter suas metas estabelecidas de estudo, toda a sua organização. Você vai terceirizar o seu planejamento de estudo, né? Eu falei, inclusive, aqui na minha live, tá? Nos meus passos para aprovação, que você tem 2 coisas importantes, que é o planejamento e a execução. Né? A execução ninguém pode fazer por você.
A execução é você e você mesmo. Não tem quem faça por você. O planejamento você pode fazer sozinho e você pode terceirizar isso para alguém. Né? Então, para dar a que perguntou, a LS é uma consultoria aí que te ajuda, te tira o peso do planejamento, como a Beatriz falou lá no comecinho, né? Isso. Deixa eu ver se tem mais. Ah, Beatriz, você falou um negócio interessante em relação a ficar ansiosa e tal, né? Olha que legal. Eu sempre contabilizei horas, tá? Eu tinha minhas planilhas de contabilizar horas, então eu sempre contabilizava horas. E eu, assim, era 25, 30 horas por semana no máximo, mas normalmente 25 horas por semana. Não conseguia fazer ali 4 horas, eu fazia até o sábado de manhã. Normalmente no pré-edital era isso. Aí olha só que interessante, quando chegou a prova da Cefaz Santa Catarina, o edital, o pós-edital, eu comecei a contabilizar horas, né? Eu tinha estava meio que estudando em stand-by ali, né, tal. E aí comecei a contabilizar horas. O que aconteceu? Eu estava ficando muito doido, estava ficando muito ansioso, porque eu sabia que não ia dar tempo de ver tudo, porque eu estava no meu começo de estudo para fiscal. Olha só, naquela época eu estava já no TCE Ceará, trabalhava 6 horas no TCE Ceará, eu estava fazendo mestrado e eu já estava dando aula de TI. Nossa. E eu estava escrevendo aula pro pós-edital de Santa Catarina. Eu estava Ah, escrevendo aula pro pós-edital de Goiás. Eu estava escrevendo aula pro pós-edital da PF. Entendeu? Né? Então, assim, foi loucura. Então, o que é que eu podia fazer naquele momento? Dar o meu máximo, igual você falou. O momento que eu tinha, eu estava estudando. E ali eu decidi, cara, nesse momento, a melhor coisa que eu vou fazer é esquecer o cronômetro. Eu sempre gostei de contabilizar, para mim era importante antes. Então isso também muda muito, isso vai de pessoa para pessoa. Né? Se eu contabilizasse, eu estava ficando maluco, então eu parei de contabilizar e consegui render muito mais. Né? Então, aquilo que você falou do seu 20%, que mesmo que você seja orientado, você tem que colocar o seu 20%. Você tem que chegar para o seu consultor e dizer, né? Olha, dessa forma não está funcionando para mim. Né? E você tem que ter essa abertura de adaptação, então você tem que ter essa autoavaliação também, né? Deixa eu ver aqui eu se tem acho mais também alguma importante, dúvida. assim, nessa tua trajetória, você assumir alguns riscos também, né? Assim, não só. Você até falou de falar com o orientador, mas nesse ponto eu acho que eu sou um pouco mais rebelde, assim, porque eu acho que é como se fosse um atleta, sabe? Imagina um atleta ali no momento da prova, no momento do. Tipo assim, até porque no dia da tua prova mesmo, você tá sozinho. Então é importante que você saiba lidar com essa questão de você assumir riscos, né? De tomar decisões assim, cara, preciso tomar essa decisão, a responsabilidade é minha. Né, esses 20%. Eu vou assumir risco assim, tipo, vou fazer coisas que eu sinto que eu preciso porque eu acho que vai dar certo, porque eu acho que funciona pra mim, porque assim, seu orientador pode ser todo o viés profissional da coisa, mas ele não é você. E ninguém se conhece melhor do que você. Então, assim, essa questão de, eu acho que se eu não cronometrar mais horas aqui, eu vou ficar menos ansioso. Isso é algo que é seu, sabe? Não é algo que você vai falar com o seu orientador. Tipo, essa questão minha de cronometrar horas, lá na LS a gente tem todo um acompanhamento com relatórios de desempenho que você tem que preencher as horas. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei, o que eu vou fazer com isso? Que eu tenho que preencher as horas. Eu chutava as horas. Eu falei assim, eu acho que eu levei meia hora. Eu acho que eu levei uma hora. Eu acho que. Então eu chutava. Eu nunca contei de fato quantas horas. Por isso que eu não tenho nem coragem de falar, mesmo que tenha lá no site algum registro, é um registro completamente na base do chute. Né? E isso Hum, era algo que, assim, eu nem sentia necessidade de comentar isso com o meu orientador na época, porque é algo tão. Cara, aquilo era importante pra mim e funcionava pra mim. Não importava o que ele dissesse, eu não ia passar a contabilizar horas, entende? Não, são meus hum. 20%. É minha gordurinha ali pra queimar com o que eu acho que funciona pra mim. Isso é importante. É importante você se conhecer, né? Se ouvir, saber o que funciona pra você, porque na hora da prova é você com você. Né? Então, aqueles 20% viram 80%. Então, tudo que você tinha delegado é teu, tá contigo ali, o peso todo nas suas costas na hora da prova ali, né? Perfeito. Tem uns perguntas mais específicos. O Eduardo perguntou se usou plataforma para estudar TI com linguagem de programação. Não, mas esse é o curso só. Essa eu vou pedir licença poética para responder, tá? A Beatriz estudou TI, né? Fez aí o nosso curso de TI, depois fez o curso de NFFD. E eu posso passar também um pouquinho, pessoal. Assim, eu fui aprovado em 12 concursos públicos, tá? 11 deles de TI. Um foi da Petrobras, para técnica em Química, e 11 de TI. Eu nunca abri uma ferramenta, no meu estudo para concurso, eu nunca abri uma ferramenta para estudar nada de forma prática, não. Porque a gente tem que lembrar o jogo quem está jogando. O jogo quem está jogando é o quê? Acertar questão de prova, marcar o X lá no lugar certo. Os colegas da Beatriz da LS estão entrando aí, dizendo que a live é séria demais. Então, eu nunca abri uma ferramenta e não é, por exemplo, a forma que eu oriento meus alunos a fazerem.
Porque olha só, qual que é o problema de você abrir uma ferramenta e ficar praticando assim? Você pode ter erros da ferramenta. E aí, às vezes, você está lá testando, brincando, né? Entre aspas. E aí, às vezes, você tem um erro da ferramenta, você tem um negócio que você tem que configurar. Olha o tempão que você perde fazendo isso. Se você não é de TI, você às vezes nem vai conseguir fazer. E aí você leva para a prova aquilo achando que aquele é um erro da linguagem, por exemplo, SQL da vida. Mas não é, né? É da ferramenta que você está utilizando. Então essa não é a minha recomendação, fazer esse estudo. Cara, você já tem tanta teoria para estudar, tanta questão para resolver, ainda vai complicar a tua vida utilizando ferramenta, né, prática. Se você é um programador, aí você utiliza a ferramenta para programar. Agora, para concurso, eu acho que, né, é diferente. O Eduardo tá falando, mas na Cefaz Santa Catarina não tinha hora. Beleza. Eu já fiz prova que tinha Java, que tinha C Sharp, e nem por isso. Nem por isso. E outra, mesmo que você utilize a ferramenta, cara, você não vai conseguir cobrir tudo. Se você abrir o Oracle lá e ficar querendo mexer na ferramenta toda, você não vai conseguir cobrir tudo. Simplesmente isso. Né? Então, sim, tem que ser o mais assertivo. Como, de novo, o foco é dizer não. Você não vai conseguir cobrir TI toda. Eu sou professor de TI, eu poderia dizer o contrário. Eu poderia dizer, olha, vem para o meu curso que tu vai conseguir cobrir tudo que cai. Não, eu estaria mentindo para você que você vai conseguir cobrir tudo. Agora, se você quer uma metodologia facilitada que faça você entender e que seja assertivo para a prova, aí beleza, aí eu posso te entregar. Agora, cobrir tudo, ninguém de TI pode te prometer isso. Para outras disciplinas já é difícil prometer isso, né? Para você pegar direito administrativo, direito constitucional, vamos dar exemplo de direito constitucional. Você tem ali a Constituição. Só que você tem uma porrada de jurisprudência que pode cair. Então já é Ai, difícil cobrir tudo. doutrina maluca, roda pé de livro, né? Essa questão de TI, assim, eu acho que é importante o seguinte, especialmente para quem não é. Ele tá falando de ferramenta, é engraçado, porque assim, eu vou te confessar que eu lembro de eu chegar a procurar alguma coisa, tipo, sobre linguagem SQL para tentar treinar, eu lembro. Mas eu sou tão leiga que eu nem achei a ferramenta. Então, assim, ainda bem que eu não achei, né? Porque, assim, o que eu acho importante, especialmente em TI, que é uma matéria que não é uma matéria tão intuitiva, especialmente para quem não é da área. O que é importante é você, cara, pegar um curso que explica ali o passo a passo, né? Tipo assim, uma dificuldade que eu encontrava muitas vezes nos materiais, eu cheguei até a tentar usar outros materiais de TI para complementar, né? Eu usava o seu como base, mas eu às vezes tentava complementar aquela sensação de que não domino a matéria, né? Então fala, deixa eu ver outra coisa para ver se me complementa de alguma forma. Então, o que eu tinha um pouco era isso, assim, parecia que pulava etapas importantes da explicação. Eu falava, cara, como é que ele chegou nisso aqui? Mas por que que é assim? Ou parecia que era algo, cara, decora isso aqui porque não tem outro jeito. Eu falava, cara, eu não tenho capacidade de sair decorando desse tanto de coisas, especialmente SQL. Né? Quando eu comecei a estudar SQL, foi um negócio assim, nossa, eu não entendia muito bem, né? Porque o curso que eu fiz, para o Rio Grande do Sul, não tinha SQL. E aí eu tentei pegar SQL depois, né? Acho que eu nem sei se eu fui direto para a questão, sei lá o que foi. Aí depois que veio o TI total, que aí eu fui olhar SQL, eu falei, agora eu tô entendendo esse negócio, por quê? O que fez diferença? Entender o passo a passo da coisa, né? Entender a estrutura. E para isso você não precisa de uma ferramenta, porque a ferramenta você vai meio que bater cabeça para tentar montar. Você precisa de alguém que saiba, que te explique o passo a passo. É o que falou, que te traga uma explicação facilitada, uma metodologia facilitada. E, além disso, não tem como diminuir a importância, fazer questão pra caramba. O que vai fazer você acertar a questão não é você mexer na ferramenta, é você fazer questão pra caramba. E aí você entender o que você pode errar, o que vai te fazer acertar, quais são os indicativos ali da questão, quais são as dicas que ele te dá. Então, você pegar uma explicação facilitada, uma explicação mastigadinha, né? A aula em vídeo ajuda muito, especialmente nessas matérias que a gente tem mais dificuldade, a aula em vídeo ajuda muito. O fato de ter o material escrito também, que isso me facilitou muito, essa questão de poder acompanhar os vídeos sem eu ter que escrever, eu só ia grifando, isso me facilitou muito, especialmente em pós-edital. Né? No regular, talvez, eu acho que eu teria tentado fazer um material mais meu, porque isso para mim sempre foi importante, mas no pós-edital eu não tinha esse tempo para fazer isso. Então foi importante ter aquilo ali, e questão pra caramba, entender o que você tá errando, né? Cair em cima dos erros, e quando você não entendeu o erro, vai comentar na questão, pergunta, né? O professor Ramon sempre responde, tira as dúvidas, manda lá perguntas, você tem que entender, o professor tá ali, ele não tá ali só para te vender o conceito, tá ali para tirar suas dúvidas também, né? E você pode contar com o professor para isso, e aliás, você deve contar com o professor para isso, né? Perfeito, perfeito, perfeito.
Beatriz, a gente está chegando às 9, tá batendo uma hora de live, né? Ah, Jura? eu acho que a gente fala bastante, você mais do que eu parece, embora eu fale muito, mas deixa eu abrir para mais dúvidas do pessoal, né? E isso aí é importante, né? Às vezes, por exemplo, no TCU a gente pode falar muito sobre isso. Cara, olha, eu tive aluno no TCU, a gente teve curso específico do TCU, teve aluno no TCU que estudou pelo meu curso e mais três. O meu curso e mais três. Quantas questões o cara fez? 8, 9. Porque aquela prova era para fazer 8, 9 e passar. Aquela prova não era para fazer as 18 questões. Nenhum concurseiro, mesmo de alto nível, conseguiria fazer 18 questões naquela prova. Então a gente tem que entender também que há provas e provas, né? E não adianta você tentar. Imagina só pegar uma linguagem de programação da vida como Python, pegar lá uma biblioteca que tem um manual com 1.500 páginas, Beatriz. Tu não chegou a pegar isso porque na fiscal não caiu isso. Mas o TCU cobrou 6 bibliotecas. Cada uma dessas bibliotecas tinha um manual com 1.500 páginas. Era simplesmente impossível estudar aquilo. E mesmo que o cidadão tivesse estudado, logicamente que ele não ia lembrar na hora da prova, né? Então tem que ter essa noção dessa realidade, e é por isso, inclusive, que eu criei o Destravando TI. Porque no Destravando TI, nessas 3 aulas, eu mostro justamente a realidade de TI, a particularidade de TI. Porque não é igual a direito administrativo, não é igual a direito constitucional, que tem a Constituição base ali. Não tem essa base, não tem esse material único básico. E eu mostro lá no Destravando, olha, quais são os erros que você não pode cometer. O que realmente importa na disciplina, já que ela é diferente, já que não necessariamente eu vou fechar. O que eu faço, então, para encarar esse troço? Como que, assim como a Beatriz, eu transformo essa disciplina no meu diferencial competitivo. Ela disse que gostava de TI, inclusive, né? Tem gente que não Não gosta, gostava muito de beleza. a questão de TI, mas eu aprendi a gostar, porque eu entendi a importância do negócio, né? E eu entendo todos os dias eu tomo porrada entendendo a importância desse negócio. Não, perfeitamente. Bom, se o pessoal não tiver mais dúvidas, né? Se tiver dúvidas, pode mandar aí. Se não, Beatriz, dicas finais aí para a galera que está nos acompanhando, para a galera que vai assistir gravado depois, pode ficar à vontade. Dicas finais? Pois, acho que a gente já deu dica pra caramba aqui na live, né? Assim, dicas gerais de vida aí, né? Pra galera que tá estudando para área fiscal. Cara, foco na tua área, né? Não é pra ficar sambando em 200 áreas diferentes. Foca na sua área. Não inventa de conciliar concurso. Constrói a tua base. TI faz parte da base, né? Foca em construir tua base, entender as matérias, pegar um material que realmente facilite a tua compreensão das matérias. No momento que você está construindo a base, não é para sair decorando tudo, né? Então você vai entender que tem esse processo de aprendizado, a curva de aprendizado, até que a gente conversou naquela outra live que a gente fez sobre como estudar TI, né? Então tem uma curva de aprendizado, cada matéria tem sua curva, você tem o seu próprio tempo para aprender, respeite o seu processo também. Se você tiver uma orientação, conversa com o seu orientador sobre o momento de você encarar um pós-edital para você não queimar a largada, que é um erro significante na trajetória dos concurseiros, que você tem que já cair numa zona mediana ali, que é meio que um limbo, né? Difícil de sair depois. Escute a sua intuição também, né? O planejamento, por melhor que seja, ele não cobre toda a sua preparação. Você tem que explorar um pouco do seu autoconhecimento também, de entender o que funciona para você. E entender o que funciona para você inclui, às vezes, esse viés de identificação com alguns materiais que, às vezes, pode ser diferente do material indicado, né? Como NFFD foi um material que eu usei por minha conta na época, não foi um material que estava indicado para mim, mas foi um feeling meu, né? Por conta de um mentor que eu elegi para essa matéria para mim. Você vai ter os professores que você vai se identificar mais, confie, né, nas pessoas que você está elegendo para te ajudar, confie nessas pessoas, né? Confie em pessoas que já passaram por isso e que tem um pouco de know-how ali para poder te orientar nessa sua trajetória, e faça a parte que só você pode fazer, que é executar, né? O que você puder delegar, delega, e entenda a aplicabilidade das coisas, né? Acho que aqui todo mundo é adulto, e uma coisa que eu ainda sinto estranho quando falam comigo assim, mas eu não gosto de tal matéria. Mas tal matéria é muito chata. Mas pra que eu tô estudando tal matéria? Você não tá mais no ensino médio. Você tem que pensar, pra que eu tô estudando biologia? Pra que eu tô estudando sei lá o quê? Cara, tudo que você tá estudando é importante, se não pra passar no concurso, pra tua profissão, né? Então, assim, aprenda. Eu sei que estudar pode ser muito chato às vezes, é maçante, é cansativo, mas, cara, curta o processo. Já que você tá no processo, curte. Curte o que você puder curtir, entende que aquilo ali é importante para quem você quer ser.
né? Aquilo ali é parte da pessoa que você quer se tornar, é parte do profissional que você quer se tornar, né? E tenta extrair o que tem de bom nisso, tenta sempre pensar num viés prático das matérias, como é que você vai usar isso no seu dia a dia do físico, porque mesmo as matérias que você sente que tem uma aplicação menor, né, tipo essas coisas aí que você falou de TI, que eu não sei nem o que são, cara, eu acredito que se você entende o que é, você deve pensar, talvez eu use isso no físico para tal coisa. E aí isso te conforta, que você fala assim, ok, eu tô estudando isso aqui por um motivo, né, por um motivo, se não para passar num concurso, para ser um bom profissional e tudo bem. E você vai tentar entender e entender a aplicabilidade daquilo e acertar a questão também é importante, né? Nunca negligencie as questões. É o Acho que é primeiro isso. passo, né? Se você não acertar, você não entra e você não vira um bom profissional porque você não entrou ainda, né? Isso Bom, aí. bom, já que não temos mais dúvidas, eu queria agradecer a Beatriz, né? Só para falar, inclusive, Beatriz, você falou um ponto importante de quando fazer provas. Amanhã, às 20, né? Coincidentemente, a gente vai ter uma live, né? Quando devo começar a fazer provas. Eu vou emitir a minha opinião sobre isso, né? Amanhã, às 10, a gente tem a primeira live, qual a mentalidade do aprovado em concurso de alto nível. E às 20 a gente vai ter quando devo começar a fazer provas. Isso é só a nossa primeira semana. Na semana que vem nós temos mais 2 lives todo dia. Então não percam esse aquecimento aqui para o Destravando TI. E lógico, não deixem de se inscrever no evento principal, no Destravando TI. Já que TI é uma matéria tão importante, que eu acho que ficou bem claro aqui, bem reforçado, né? Tá aí, ó, você faz Mato Grosso para sair, já é indicativo de TI forte. A própria Receita Federal com 17 disciplinas para auditor, né? Diria que 99% de chance de ter TI, né? Se não tiver, vai ser uma surpresa muito grande para todo mundo. Todos os professores, consultores estão apostando nisso. Se não tiver, vai ser surpresa. Pode não ter, professor? Pode, todo risco, né? A gente só vai saber quando sair o edital. Agora, deixa para estudar depois? Eu não sei, né? Dá tempo? Aí vai vir aquela pergunta, dá tempo, né? Eu estou respondendo E não assim agora, dá. Beatriz. Hoje dá mais tempo do que amanhã, né? Hoje dá mais tempo do que amanhã. Então começa logo o negócio, porque é uma disciplina com curso de aprendizado alta, assim como contabilidade, por exemplo, né? Mas, Beatriz, muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite aqui, né, pessoal? Quem quiser conversar com a Beatriz aí, saber sobre a consultoria dela, segue ela aí, bate um papo lá, manda um direct para ela. Muito obrigado e, pessoal, valeu também a todos vocês. Continuamos firmes e fortes aí. Valeu, boa noite, gente. Não perde essa live de amanhã, não, que é utilidade pública, hein?